Sentados como os irmãos estão, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler na segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro. Segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, do capítulo 3. Vou ler o verso 9 até o verso número 13. Segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 3, vou ler do verso 9 até o verso número 13. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por cardia, mas eu não ganho para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela seja de uma forma especial aplicada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos esta noite, nesse texto que nós acabamos de ler, falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, de acordo com a visão pedrina, ou a visão de Pedro, né? A visão do apóstolo Pedro. A Bíblia, meus irmãos, esse livro que nós manuseamos, que examinamos, que lemos, é o livro que fala das promessas de Deus. Toda ela está cheia de promessas, o Velho Testamento, o Novo Testamento, e todas as promessas feitas por Deus, registradas na página das Sagradas Escrituras, todas elas se cumpriram. Todas. Cumprindo exatamente a palavra do próprio Jesus, que declarou que pode passar do céu e da terra, mas a sua palavra não passa sem que tudo se cumpra. Então, nosso Deus, o Deus a quem servimos, irmãos, é um Deus de promessa. É uma música que nós cantamos, pedindo que eu não vou cantar essa música hoje, mas você acha que não deu certo aí o ensaio. Então, o nosso Deus é um Deus de promessa, e as cumpre cabalmente. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo as portas do final da última dispensação, da última promessa feita por Deus, por Jesus, pelos apóstolos, pelos próprios anjos também. E esta última promessa a ser cumprida é chamada de segunda vinda de Cristo à terra. Ele mesmo disse que voltaria depois de preparar lugar para os seus fiéis, seus filhos. Ele disse que foi preparar lugar para o seu povo no céu, para que onde ele estiver, os seus salvos, seus filhos também estejam com ele. Essa é a promessa que ele deixou registrada no Evangelho de João. Ele prometeu, declarando o seguinte: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Portanto, meus amados irmãos, o Senhor foi preparar morada para os salvos, não para aqueles que não são salvos. O Senhor não foi preparar morada para quem rejeita a sua palavra, porque já existe esse lugar chamado inferno, ou perdição eterna. E Jesus voltará com o objetivo de buscar aqueles por quem ele morreu, aqueles que realmente compreenderam a sua morte na cruz, aqueles que além de compreender essa morte,
fizeram a entrega de suas vidas ao Senhor, receberam como Salvador. Então a promessa do Senhor: voltarei outra vez. Esse voltar outra vez que nós estamos aguardando, que nós estamos esperando. Os profetas falaram da primeira e da segunda vinda do Senhor. Os apóstolos falaram, os anjos também falaram da segunda vinda de Cristo. Jesus então encerra o livro da revelação do Apocalipse dizendo o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem, sem demora. Então disse: Maranata, que quer dizer, ora, vem Senhor Jesus. E a última palavra desse texto existe um amém, uma confirmação de que é verdadeira essa promessa de que o Senhor Jesus virá outra vez. Nada, meus amados irmãos, passará sem se cumprir tudo que é todas as promessas feitas por nosso Pai. Apocalipse 22, verso 20, que narra esse texto que nós acabamos de dizer. Mas eu pergunto a você uma coisa: você está preparado para receber Jesus em sua volta, no seu retorno? Nós temos que estar preparados para receber Jesus em sua volta, para que Ele vai nos receber também de uma forma definitiva. Nós deixaremos este mundo, afinal, iremos habitar com o Senhor Jesus Cristo nas mansões eternas. Mas a pergunta é essa: você está preparado para receber Jesus, meu irmão? Na volta dele, se acontecer hoje, você está preparado para receber esse Jesus Salvador, pronto para subir com Ele? Essa é uma questão que você precisa ter convicção em seu coração, precisa ter certeza disso. Você não pode viver sem essa convicção. Você não pode morrer sem ter a certeza da vida eterna. E ela é oferecida graciosamente por todas as páginas do Novo Testamento, também do Velho Testamento fala dessa graça salvadora de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Mas eu faço uma outra pergunta: você está pronto para a segunda vida de Cristo? Se acontecer hoje, o que será de você? Você está pronto para ser levado por Jesus, ou você está despreparado? Há uma palavra de ordem no Velho Testamento para nós seguinte, que nós devemos preparar, porque a qualquer momento, meus amados irmãos, nós seremos arrebatados. Tá? Nós temos que preparar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o seu teu Deus. Não prepare, Israel, que fica sério. O povo, aqueles que servem o Senhor. Então você é um servo do Senhor. Você faz parte do Israel espiritual de Deus. E você precisa, na verdade, estar preparado para este momento. Se Jesus voltar agora, o que será de você? Você vai ou você fica? Meus amados irmãos, o problema será para aqueles que ficarão aqui. Não é para aqueles que subirão. Aqueles que subirão com Cristo entrarão de posse na vida eterna. Mas o problema é: e se você não subir? E se você ficar? Estou pregando para mim, para você, como crente, para saber testar se você está mesmo pronto, se você está interessado mesmo nessa questão de eternidade, se você tem parado para pensar no céu. Nós nos envolvemos, meus irmãos, com tantas coisas desse mundo que às vezes não há tempo para pensar em eternidade, não há tempo para pensar nessas coisas que se falam através dos cultos das igrejas, daquilo que a Bíblia fala para nós. Tanta correria do dia a dia que nós não paramos para fazer uma análise de como está a nossa vida diante de Deus. Se acontecer agora, enquanto você está analisando, se você vai subir ou se vai ficar. O dia nós não sabemos, mas esse dia está às portas. Precisamos abandonar, meus amados irmãos, a frieza espiritual. Precisamos abandonar os pecados que praticamos para não ficarmos para trás. Ao fim, né?
a fé de muitos esfriaria, mas eu jamais conseguiria imaginar que a igreja que eu estivesse pastoreando pudesse passar por momento de frieza, de desinteresse pelas coisas espirituais. E eu dou graças a Deus por essa igreja. Eu tenho ouvido tantas reclamações de colegas, suas igrejas estão frias, vazias, pessoas não têm interesse. Nós tivemos aqui numa quarta-feira 78 pessoas, e um pessoal de uma igreja que antigamente era grande, em número de membros, e aqui o irmão chegou para mim e disse: pastor, como eu gostaria de ver esse número de pessoas na minha igreja no domingo à noite. E aqui numa quarta-feira a igreja chegou a ter 900 membros, mãe de todas as igrejas batistas do litoral. Recentemente passou, está passando por uma transição, graças a Deus, para melhor. A gente teve que orar pela igreja mãe. Está passando por uma transição melhor. Conversei com alguém da diretoria essa semana. Ele disse: pastor, a igreja tinha 500 membros, de repente as pessoas começaram a desaparecer aí dos estudos. E daí também nosso pastor pediu a exoneração, saiu também. E lá tinha um pastor de evangelismo, que é filho da igreja, formado recentemente no seminário nosso aqui, já há mais de 50 anos, aproximadamente 60 anos, e ele foi consagrado recentemente no ministério. Ele estava lá liderando a igreja, não como pastor titular, mas conduzindo a igreja da maneira dele, tá? E ele resolveu colocar como pastor titular, responsável pela igreja. Então, com a sua simplicidade, sua maneira simples de conduzir a igreja, o povo está voltando. Já tem uma assistência de quase 150 pessoas no culto da noite. São coisas boas que a gente tem que falar. Eu não gosto de falar de coisas ruins que acontecem nas igrejas que nós falei do momento que enfrentaram, tá? Mas para trazer para nós que nós nunca passamos por esse tipo aqui como igreja filha. Apesar que nós vamos fazer aqui hoje, vai ter muita gente viajando. Irmão, se eu não fico esperto, eu ia chegar aqui em cima da hora. Fui convidado para um almoço. Esse almoço virou jantar. Eu vim chegar em casa quase 5 a 10 para 5 mais ou menos, da tarde, 15 para 5 mais ou menos. Aí eu olhei aquele povo lá dentro da nossa igreja e falei: não vai lá não, eu só estou vendo uma pessoa aqui que estava lá. Não, estou vendo mais, estou vendo 3 pessoas, 4 comigo. Logo pensei: será que esse pessoal vai comparecer na igreja hoje? Porque eles ficaram lá ainda. Eu saí antes do amém final. Eu não sei que hora terminou. Foi legal, foi bom demais. Foi muito bom. Mas a prioridade para mim não era o jantar, o almoço virou jantar, mas estar aqui com os irmãos, independente de ser pastor ou não. Deixa eu declarar uma coisa para os irmãos. Vou lá, o pastor pergunta que era pastor. Não, irmãos, desde quando me converti, eu nunca faltei culto na minha igreja, quando eu passei. Eu era membro da igreja, não faltava. Quarta-feira só faltava 4 quando eu estava estudando. Nas férias, eu estava lá na quarta-feira, vigília de oração, eu estava no culto administrativo, eu estava na escola dominical, no culto da noite, na juventude, eu estava onde tinha trabalho na igreja, nas casas eu estava lá, junto com meus irmãos. Não frequento a igreja porque sou pastor, frequento a igreja porque sou servo do Senhor. O Senhor vai virar, meus amados, no tempo certo, verso 10, 3 a 10. O apóstolo Pedro tinha em mente, quando escreveu as 2 cartas, ele tinha em mente despertar o povo de Deus em relação à vida do Senhor Jesus. Ele escreveu com esse objetivo: despertar, chamar a atenção do povo. Parece que a gente não lê muito as cartas do apóstolo Pedro, ela é cheia de palavras chamando a atenção. Ele disse que a vida de Jesus não é uma mentira, não é algo inventado pelos cristãos. Ele diz que é uma verdade absoluta que foi predita pelos profetas lá no Velho Testamento, ensinada por Jesus, proclamada pelos apóstolos. Ele está falando isso. O dia do Senhor
Bíblia, ela é cheia de promessas, tá? Dividida em várias promessas. E várias dispensações. A vida do Senhor, para nós, é a última dispensação. Todas as dispensações já se passaram. Nós estamos vivendo na iminência de qualquer momento se cumprir esta última dispensação, que é a vida de Jesus. Por isso, alerta, meu irmão, cuidado com a sua vida espiritual. Então, diz o Senhor, é uma promessa que vai ser cumprida, assim como todas as promessas feitas por Ele, tanto no Velho quanto no Novo, elas têm se cumprido fielmente. Então será a vida do Senhor, meus amados irmãos. As portas devem estar preparadas para isso. Obrigado. Nós estamos presos, meus amados, nos segundos, minutos, presos a hora, dia, semana, mês e ano. Deus não está preso nessas coisas, não está preso em tempo. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Quer dizer que Deus não está preso a essa questão de tempo, de nada. Para Deus faz 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, um dia, uma hora, é a mesma coisa. Porque Ele não está preso a essas coisas. Nós estamos presos, contamos os segundos, minutos, horas, né? Os dias, semanas, meses. Contamos tudo, nós acompanhamos e nós somos fiéis nisso aqui. Porque nós somos presos a isso por causa dos compromissos que temos. Presos a uma agenda que a gente tem. Eu preciso tomar cuidado com a minha agenda, com a agenda de gabinete, uma agenda de visitação e a agenda de outros tipos de compromissos na ministério. Eu nunca falhei nos meus compromissos. Por vigilância, peço a Luciana que me ajude vigiando também comigo, me alertando, ó, compromisso. Sabe por quê? Nós temos uma época, vocês vão lembrar disso, eu ficava na igreja um domingo no mês só, os outros estavam viajando. Eu pregava segunda, quarta na igreja, de quinta, domingo em outra. Os irmãos da antiga devem lembrar disso. E a nossa secretária, na época, conseguiu agendar 2 conferências no mesmo final de semana. Só que uma aqui na primeira igreja batista, e outra na primeira igreja batista de Iaú, no sul da Bahia. Como poderia pregar aqui e lá ao mesmo tempo? Era impossível. Mas o de lá estava agendado há mais de um ano. E ela falou assim: o que eu faço? Você vai se virar. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba colocando várias coisas no mesmo dia de horário e depois você fica aí. Pastor não cumpre a palavra, eles sem palavra, né? Então os crentes, porém, meus amados, que não acreditam, tem muitos crentes que não acreditam muito nessa vida do Senhor pela maneira que estão vivendo a vida espiritual. As pessoas de fora não acreditam nessa vida de Cristo, nem sabem disso muitas vezes. Não sabem se vai acontecer, se vai acontecer ou não vai acontecer. Eles não estão preocupados com isso. Lá fora estão preocupados com o trabalho, com o dinheiro, mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, preocupados com isso, com o sucesso disso, sucesso daquilo, e não tem Deus no meio dessas coisas. É excluído Deus de todas as coisas. A Globo, ela é difícil. Quando vai entrevistar alguém que fala o nome de Deus, ela corta. Ela termina a entrevista. Foi entrevistar um garoto do time de base que foi campeão agora da Copinha. Parece que alguns deles estão levando, eles se converteram aqui com a gente aqui no trabalho aqui da casa do julgamento. E a primeira coisa que eles falaram: Deus nos abençoe. Deus me abençoou. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus. E aqui é importante, muitas coisas não colocam no ar, não. Eu não coloco no ar. Por que ele não faz isso? Sei, não sei. Então, meus amados irmãos, o mundo zomba das verdades bíblicas, vivendo dissolutamente em todo tipo de pecado, convicto de que nunca serão punidos, andando segundo as próprias
verso 3, capítulo 3 de Pedro, que diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa de sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê Jesus? Não voltou, eles zombando. Cadê Jesus? Cadê o Jesus de vocês? Ele não voltou, não vai voltar não. Vocês ficam pregando isso aí. É isso que ele está falando aqui. Naquele tempo, as pessoas zombavam dos crentes, zombavam do Evangelho, zombavam da pessoa de Cristo, da vida dele, achando que isto é uma mentira e sem invenção de cristãos. Mas o apóstolo está dizendo que não é. Jesus está dizendo que não é invenção humana, é algo que faz parte do projeto de Deus para restaurar o homem caído do pecado, o homem que se afastou de Deus. O Senhor ainda não veio porque Ele é longânimo, diz a palavra. Deseja que todos se arrependam, porque Ele fala nisso. Então é necessário pensar nisso. O Senhor não retarda a sua promessa, apesar de que muitos acham que está demorando demais. Deus tem um plano. Jesus virá outra vez, é o plano de Deus. Ele não tardará em cumprir a sua promessa. Ao ir o quarteto, dá o frentista Joel, Arautos do Rei, que eles falam, não tardará. Todo servir da equipe, quarteto, várias gerações, eles começam cantando sobre a segunda vinda de Cristo. Não tardará. Não tardará. E há uma música que diz que ele virá buscar aqueles por quem ele morreu. Essa expressão não é minha, é da música que eu vi. Tem vários CDs do quarteto. E tem agora, que o Joel me deve presente, DVD, gravado ao vivo. Obrigado. De que maneira devemos esperar o Senhor? O apóstolo Pedro está perguntando aqui. De que maneira devemos esperar o Senhor? Que tipo de pessoa deve ser o servo do Senhor em relação à vida de Cristo à terra? Meus amados, a certeza da vida de Jesus e do juízo final deve impactar as nossas vidas e levar-nos uma vida de piedade, uma vida de santidade, em ganhar os perdidos e crescermos espiritualmente. Pedro nos adverte que tipo de crentes devem ser. Ele mesmo responde: devemos ser crentes fiéis em tudo, no trato, no amar verdadeiramente as pessoas. Devemos estar firmados na palavra de Deus, não praticarmos pecado, fugir do mal, da aparência do mal, ter uma vida de santidade, consagrando-nos todos os dias ao Senhor. E aí nós vamos encontrar duas palavras com o mesmo sentido. Pedro e Paulo falam sobre isso: a palavra destruição e a palavra perdição. A palavra destruição ou perdição, que tem o mesmo sentido, no versículo 16, se refere à morte eterna pela rejeição da palavra de Deus. Isto é, a pessoa que rejeita a palavra de Deus, a pessoa que rejeita a Cristo como Salvador, ela terá morte eterna. O que é essa morte eterna? É a separação eterna dessa pessoa de Deus. Ela ficará na eternidade longe, sem Deus, sem salvação. Ela será lançada no fogo eterno do inferno, onde ela será atormentada eternamente. Por isso diz a palavra destruição ou a palavra perdição. Diante disso, meus amados, precisamos buscar o crescimento espiritual. Verso 8 do capítulo 10 em apreciação, o apóstolo diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o
princípio para nós como crentes, crescermos na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Então o povo do Senhor é um povo amado. O povo de Deus é um povo amado. Lembra que no domingo passado nós temos que o diabo sobra para a sua vida pessoal? Que nada, Deus não te ama não, pessoal. Deus não te ama, não lembra disso? Mas nós falamos assim, Deus te ama sim. Sim, Deus te ama. E nós sempre tipo como comunidade, sim, Deus nos ama. Sabe o que aconteceu com o diabo naquela oportunidade? Ele bateu em retirada, para soprar no seu ouvido e seu coração de que Deus não te ama. Então o povo de Deus é um povo amado por Ele. E esse povo amado por Ele, e deve amar também os outros. Nós devemos amar uns aos outros. Falamos hoje pela manhã. Judas, irmão de Jesus, na sua carta, ele escreveu que somos amados e somos guardados pelo Senhor. A nossa vida está guardada em Cristo. Judas é irmão de Jesus, não é aquele traidor que escreveu a carta. Finalmente, meus irmãos, concluindo a minha palavra, eu quero perguntar: como está a sua vida diante de Deus? Você como crente, como está a sua vida diante de Deus? Você como crente, como está? Você está pronto para a vida do Senhor? A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Não podemos viver despercebidos. Alerta-nos a palavra. Devemos estar alertas, prontos para voltarmos para casa. Voltarmos para casa, Lourenço, porque lá está o Pai. Voltarmos para os braços do Pai, para nunca mais sair do mochilar. Essa viagem faremos, meus irmãos, uma viagem sem volta, tanto para aqueles que irão para o céu, como também para aqueles que irão para o inferno. Quem vai para o céu não pode mudar seu destino eterno. Quem vai para o inferno também não pode. Jesus falou sobre isso em Lucas, no capítulo 16. Ele conta a parábola do rico e de Lázaro. Lázaro, crente, fiel ao Senhor, apesar da sua pobreza, desprezado pela sociedade, mas amado e abraçado pelo Senhor. Quando morreu, foi levado pelos anjos e colocado nos braços de Abraão, que simboliza Deus, o nosso Deus. Morreu o rico, incrédulo, que nunca quis compromisso com Deus, que criticava aquele mendigo por ser crente. E então vieram os demônios, levaram para o inferno. Houve uma diferença muito grande no velório do rico e do Lázaro. Lázaro, ninguém se importou com o seu corpo. Era mendigo morador de rua. Foi jogado em qualquer lugar, mas o anjo levou para o céu. O rico, não. Contratou orquestra, choradores, prateadores, muitas flores, muito como se bebe, que fazem festa, de festa, aquela comitiva, aquela procissão acompanhando o corpo e colocando no lugar de destaque de pessoas ricas e famosas. Mas a Bíblia diz que Lázaro foi levado para o seio, para os braços de Abraão. E o rico foi lançado nas profundezas do inferno. Foi lançado no tormento. Lá Deus deu a ele a permissão de ver Lázaro sendo consolado nos braços de Deus. E ele teve a oportunidade de falar para Deus: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que morre pelo menos na ponta da minha língua. A língua estava seca, você tem que a minha estava seca. Eu estou nesse lugar de tormento. Deus falou para ele: olha, não pode. Você na sua vida, você farriou, bebeu, fumou, dançou, matou, roubou, desviou dinheiro,
não quis compromisso com a minha palavra, me abandonou os meus servos, você rejeitou a bênção do perdão da salvação, você vai ficar aí. Lá recebeu mais. Lá não foi para o céu porque ele era pobre, miserável, não, porque ele se converteu. Portanto, meu caro jovem disse para o camarada: os que estão aqui não podem passar para lá. Os de lá também não podem passar para cá. E o sujeito entrou em mais desespero, porque lembrou que ele tinha na terra 5 irmãos que levavam a mesma vida de pecado, como ele, da vida de farra, de beber, de noitada, de tudo que você possa imaginar, igual o pessoal faz hoje por aí. Ah, pai Abraão, então mande o meu Lázaro lá na terra para falar com meus irmãos, porque eles também não vêm para esse lugar de tormento. Não, ele não vai. Também não vai sair para ir lá, não pode voltar lá mais. Se os seus irmãos não querem ir para o lugar tormento onde você está, eles que ouçam os profetas, que ouçam os seus pregadores, que se convertam como Lázaro se converteu. Encerrou o papo, e o rico ficou atormentado no inferno. Lázaro no céu. Esta ideia de reencarnação não tem base bíblica. Esse texto é para tirar qualquer dúvida. Em Hebreus que fala que não haverá. Hebreus 9, 27. Quem diz, lembra? O homem está ordenado a morrer uma vez, e depois o julgamento. Tem que aceitar Jesus enquanto está com vida. Hoje, que você fechar os olhos, acabou. Não há mais jeito. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Então, não podemos viver despercebidos, devemos estar alertas, prontos para voltarmos para casa. O Pai Eterno virá nos buscar, meus irmãos. Devemos estar com as malas prontas para a nossa última viagem. Será uma viagem sem volta, tanto para aqueles que irão para o céu, como para aqueles que irão para o inferno. Você sabe onde passará a sua eternidade? Você sabe? Você tem certeza para onde você vai depois da morte? Você quer ir para o céu? Está o caminho. Jesus. Ele disse: o seu caminho, a verdade e a vida, ninguém me pode não ser por mim. Então, o que você precisa fazer? Entregar sua vida a Jesus. Você deve preparar suas malas. Quando você vai viajar, planeja uma viagem, já fez reserva, sabe onde vai, você já sabe onde vai. Você prepara as malas, tudo que você precisa. Se vai de carro, faz a revisão do carro, prepara tudo antes, né? Se vai de avião, vai comprar a passagem, vai levar no hotel, e aí você vai fazer dentro da viagem. As balas para qual viagem? Viajou e voltou para a sua casa. Mas essa viagem para a eternidade não há volta. Não há preço também a pagar a passagem, porque o preço já foi pago por Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Aí está a verdade. E Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você quer ir para o céu? Só há um meio de ir. O 1306 é cada cristão. Vamos cantar agora. Cadê as meninas para projetar para nós aqui? 1306. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar 1306.